Alô? Alô, alô, alô? É o eco da muita gente. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Primeiro, queria me apresentar. Eu sou o Zé Eduardo, sou um dos diretores fundadores do Grupo de Atendimento. Hoje eu estou aqui representando o Grupo de Atendimento, mas também faço parte do time de atendimento da área de marcas e negócios, como é conhecida a área de atendimento aqui na BTC. Normalmente quem faz essa primeira introdução é o Robert, que é o nosso presidente, mas hoje ele está fora. Está em Londres, né? Melhor do que a gente. Mas queria agradecer. A gente sabe o quanto é difícil, né, numa cidade como São Paulo, se deslocar, principalmente nesse horário, mas a gente tem tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Como vocês sabem, o Grupo de Atendimento e Negócios hoje, ele nasce com uma única função, que é cada vez mais qualificar os profissionais de atendimento e tornar cada vez mais esses profissionais de atendimento e mulheres de negócio, né? Eu queria falar um pouco sobre esse evento de hoje e falar também um pouco sobre estou com de papel na mão, acabo me atrapalhando. Eu acho que é importante, para quem não sabe ainda, mas o quanto é importante a associação de vocês, quem não é, se tornar sócio do grupo de atendimento, que é através dos patrocínios que a gente tem, que eu quero inclusive agradecer em especial o Google, o All Ad Lab e a Globosat, e com os recursos que a gente recebe dos associados, que aí é com esses recursos que é possível cada vez mais a gente trabalhar em prol da nossa classe. Então, hoje eu vou apresentar um vídeo para vocês sobre um pouco do trabalho, e o que é mais legal desse encontro, dessa oportunidade, por que a gente escolheu o Air? O Air é um dos poucos criativos que teve a coragem de montar não uma, mas duas agências ao longo da carreira dele e transformar duas agências que começaram do nada e se tornaram, sempre estiveram entre as 5 maiores agências desse país. E com um olhar, cada vez, de um criativo dentro do negócio, diferente de outras oportunidades que a gente teve, que eram homens ou mulheres oriundos da área de atendimento e negócio. E o Era um dos poucos criativos que, eu não vou falar da carreira dele, a carreira dele fala por si só, as campanhas que ele já fez, inúmeras campanhas de sucesso, ele vai poder falar melhor do que eu, mas ele teve essa ousadia, essa coragem de montar duas agências que partiram do zero e se transformaram no que são hoje, né? No que foram, o que hoje é a Lowe, que era a antiga Borghier, e o que é hoje a BTC Havas, que foi uma das agências, a segunda agência que ele montou. Então, eu queria mostrar só um pouquinho do vídeo, fala um pouco do grupo de atendimento, e agradecer também as pessoas que estão acompanhando a gente por streaming. Nós estamos ao vivo no Facebook, né? Então, tem gente no Brasil inteiro acompanhando esse encontro. Então, só um pouquinho do vídeo que fala do manifesto do grupo de atendimento. Nós somos apaixonados por mudanças, por ver nosso trabalho mudar opiniões, gostos, pontos de vista. Mas também por ver o contato mudar e se tornar um cliente. Um plano se tornar um projeto. Um briefing se tornar um case de sucesso. Nós, do atendimento, adoramos e conhecemos essas mudanças melhor do que ninguém. Acompanhamos cada uma delas de perto, tão de perto, que nós mesmos acabamos mudando e nos tornamos mais estratégicos, mais empreendedores, mais conhecedores, mais gestores, mais inspiradores, mais integradores. O atendimento mudou, se tornou um agente transformador nas agências e nos clientes, integrando processos, trazendo e fazendo negócios. É hora de marcarmos essa mudança e mudar aquilo que já é parte de nós. Nós somos atendimento. Nós somos negócios. Uma nova identidade, mas o propósito continua o mesmo: capacitar e preparar os líderes que irão guiar o mercado adiante. Nós, do Grupo de Atendimento e Negócios,
Convidamos todas as agências e profissionais de atendimento e negócios a adotarem essa nova nomenclatura. Afinal, somos todos apaixonados por mudanças, porque mudar é evoluir. E vamos continuar trabalhando para que nosso mercado nunca pare de fazer exatamente isso. Então, só mais duas coisinhas. Primeiro, aqui na BTC, a gente já nasceu como marcas e negócios, né? Então, acho que a gente já é uma agência que estava um pouco à frente do seu tempo. Eu só queria lembrar vocês, me pediram aqui para falar dos próximos eventos que a gente vai ter. A gente tem os Insights do SXSW, que aconteceu agora em Austin, no Texas. Vai ser no dia 1º de abril, às 19h30, lá na Inloco. Para quem não sabe, fica ali na continuação da Avenida Europa, né? A gente vai ter o Alex Griff, que é o Head de Digital Marketing da Sky, né? Ele vai falar sobre os aprendizados no SXSW 2019, futuro do presente. Vamos também ter o Rodrigo Maroni, que é VP de Planejamento da Agência África. Ele vai falar coisas para fazer em Austin quando você está vivo. E, por fim, a Luciana Rodrigues, que é gerente-geral do BuzzFeed no Brasil, que vai falar sobre conexões humanas e propósito. E no dia 9/4, a gente tem o Provocações, que vai ser às 19h30 lá na Agência África, fica ali no prédio do Google. E quem vai falar é a Lena Whittaker, que ela é consultora e professora da ESPM, da ESPM, e ela vai falar sobre apresentações impactantes. Então, estão todos vocês convidados a participar desses próximos eventos. E agora com vocês, o Er, que é o sócio fundador aqui da BTC Havas. Ficar sentado aqui. Boa noite. Obrigado pela presença. A gente montou aqui um espaço para vocês curtirem um pouco a vibe da BTC. A BTC, ela nasceu de uma startup, zero absoluto, sem cliente nenhum. Na verdade, começou com um cliente, está dando um pouco. Nasceu com um cliente, que foi o Shopping Cidade Jardim, porque a gente veio para cá, no prédio deles, né? A gente atacou o cliente no elevador e ganhamos a conta. Eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês. Eu acho que é importante entender o porquê, né, de montar agências, o porquê acreditar, né, nesse trabalho. Mas antes disso, eu vou colocar um vídeo aqui para entender um pouquinho o que é a BTC, mostrar um pouquinho o trabalho da BTC. Só nesse segundo. Um momento. Vamos lá. Gente, desculpa aí. Deu? Vamos lá? Pra vocês terem uma ideia, assim, até a trilha a gente compôs, né, pro nosso reel, né, pro nosso trabalho. Esse cuidado, né, de fazer a trilha, de pensar no trabalho, no dia a dia, é fundamental, né, para o nosso trabalho, independente se é oriundo de criação, atendimento, marcas e negócios, estratégia, né. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Tá? Preparei um trabalho de creative business, né, e o papel de vocês, o papel da agência, né, como marcas de negócios, ela reflete e influencia no dia a dia.
Mas antes disso, vamos falar um pouco da onde eu vim. Eu nasci na China, eu vim pequeno para o Brasil, filho de imigrantes, e tinha uma missão de tinha que dar certo como filho de imigrante. Né? Meu pai trabalhava em Hong Kong com cinema, ele veio para o Brasil e se ferrou. Deu tudo errado para ele. Né? Ele veio para comercializar filmes chineses na época, e na época eu estou falando de quase 40 anos atrás, e filme chinês só passava junto com filme pornográfico no centro da cidade. Né? Então era a pior coisa que poderia, não virou cult como de 15, 20 anos para cá. Ele se ferrou, e aí a alternativa foi ou voltar para a China ou, né, ficar no Brasil. E ele resolveu ficar no Brasil porque tinha um amigo em comum que estava abrindo um restaurante no Sul, em Porto Alegre, e ele falou assim, não, eu não quero voltar, eu tenho que fazer acontecer, eu vou para o Brasil, eu vou ficar, e a gente se mudou para Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre, a minha infância, a minha carreira, no início e todo, foi em Porto Alegre. Eu, pessoa física, né, moleque, desde pequenininho, como qualquer imigrante, trabalhava para a família. Né, e eu trabalhava no restaurante do meu pai. Né, e desde pequenininho, essa relação, né, de restaurante talvez me ensinou um pouquinho, né, antes de ser criativo, mas me ensinou essa relação cliente, né, e atendimento, o restaurante, chefe de cozinha, que na época nem era tão valorizado, e essa gourmetização que existe, não, era restaurante chinês mesmo, né, essa busca, né, de todos os finais de semana, olhar os tabloides e achar o melhor preço do pernil para poder comprar para o restaurante, para fazer, né, os pratos, era, vamos dizer assim, a minha vida no comecinho, junto com meu pai e minha mãe. Mas o aprender essa relação de como lidar com as pessoas, como negociar, qual é a importância dos insumos, de comprar coisas, né, de ir atrás da melhor oferta, de entender o ecossistema de um restaurante. E, às vezes, eu uso muito essa comparação. Não é a melhor comparação nos dias de hoje, mas eu aprendi dessa forma. Né? E, óbvio, como qualquer filho de imigrante, o seu pai não quer que o seu filho, né, cuide do seu restaurante. Né? Ele quer que estude medicina, engenharia, advogados, né? E pelo fato de eu ser até filho de imigrante chinês, né? Essa coisa eles queriam que eu estudasse computação. Eu fiz 1 ano de computação, tá? Depois eu fiz 1 ano de arquitetura, até que eu convenci meus pais que eu queria fazer publicidade e propaganda. E aí foi. Eu me formei na PUC em publicidade e propaganda, e no dia que eu entrei na PUC eu já consegui, ou fui atrás de um estágio. Porque eu achava que o estágio, para mim, era um jeito de eu começar a conviver numa realidade de agência. Né? E se é que era agência que eu queria, mas eu já tinha uma certeza, porque como eu já tinha feito arquitetura, essa coisa de, entre aspas, direção de arte, já estava um pouquinho no DNA. Né? Eu me formei em publicidade e comecei a trabalhar no Sul mesmo, em publicidade. Comecei como assistente, do estagiário, né, de estúdio. Né, os mais velhos, talvez nem tantos aqui, né, trabalhar no estúdio era onde o cara realmente ralava. Né. Imagina, não tinha computador, né, os layouts... vocês não têm ideia do que era fazer layouts naquela época. Não é hoje, sei lá, digitar, não. Era uma coisa meio mecânico, era um negócio muito artesanal. Né?
e aprender dessa forma, né? Porque eu acho que eu peguei tantas gerações e finalizar, porque ninguém sabe, talvez, finalizar anúncios, fotolito, sabe lá o que é fotolito hoje, né? Então, eu aprendi. Né? Eu comecei dentro da agência, no estúdio, depois eu fui art buyer. Sempre essa ligação com imagens, né? E eu acho que, pelo fato de eu começar muito cedo na agência, né, eu consegui aprender a conviver com toda a agência. Né? Porque era essa história de ficar buscando. Né? Eu acho que tem profissionais que não estão acomodados e vão ficar sentadinho na cadeira dele, ou ir buscar sempre alguma coisa, né, para se desenvolver, ir atrás e correr. Então, tem um pouco dessa minha história por exemplo, o meu convite de formatura ganhou prêmio. Foi o meu primeiro prêmio, foi o meu convite de formatura. Então, era um bilhete de loteria, né, onde no título era 59 formandos, né, na verdade 59 formandos, mas era 59 milhões, né, e faça essa aposta, né, para os formandos. Eu saí, eu fui diretor depois eu fui diretor de arte, virei diretor de criação no Sul, e eu vim para São Paulo para acompanhar um filme. E toda vez que um criativo sai de Porto Alegre, ele carregava a sua pastinha e vem rodar a bolsinha aqui em São Paulo, né? E eu passei em todas as agências que tinham um gaúcho. Que é aquela história, a gente no final acaba sendo o que temos, os amigos, né, espalhados por São Paulo, e aí um ajuda o outro, e, né, a gente até brinca, ou você tem um gaúcho, ou você tem um baiano nas agências, porque um chamava o outro, né? Era uma comunidade, né, que um ajudava o outro. E eu fui contratado na DM9. E era a única agência no que eu não conhecia ninguém, né? E aí, por acaso, alguém falou assim, não, passa na DM9 que o Lolo é um diretor de arte, que ele vai te atender. Eu mostrei minha pasta para o Lolo. O Lolo achou uma pasta super... Pô, eu vou mostrar para o Nizam. E, na época, mostrar a minha pasta para o Nizam já era feito. Pronto, assim, eu já conquistei meu final de semana ou minha viagem para São Paulo. E o Nizam, ele não viu a pasta, na verdade, o Lolo viu a pasta e não, deixa a pasta aqui comigo, né, que ele vai vir aí amanhã ou depois de amanhã, era um final de semana, e aí eu mostro para ele. Vem buscar a pasta amanhã. Isso de sexta para sábado. Sábado de manhã eu chego na DM9, o Lolo vem me devolver a pasta, dizendo, puta, infelizmente o Nizam não viu. Aí, quando ele está me devolvendo a pasta, entra o Nizam na agência. Aí, o Nizam, daquele jeito, para quem não conhece o Nizam, né? Que porra é essa? Né? Que é isso? Né? Aí, o Lolo, a pasta daquele menino que eu comentei ontem para vocês. Para você. Aí, ele puxa um banquinho, literalmente, assim, puxou o banquinho, pegou a minha pasta e folhou. E folhou como se fosse uma revista Veja, assim. Aí, putz, acho que o cara... odiou a minha pasta, nem estava prestando atenção, não olhou nada. Ele fez fechou a pasta, falou, pode começar na segunda. E aí foi a minha história, né? Quando ele falou isso para mim, sabe, bateu aquele nervosismo, aquela sensação. Eu nunca ganhei na loteria esportiva, mas eu acho que deve ser essa sensação, porque realmente ia mudar a minha vida. Para quem não, né? Que todo mundo aqui conhece a história da DM9, mas a DM9 era, naquela época, uma das melhores agências do mundo, não era do Brasil, era do mundo. E entrar na DM9 era Top Gun, né? Você vira a elite da elite, né? E eu era diretor de criação em Porto Alegre, e eu entrei na DM9 como assistente de diretor de arte. Mas era assim, é o que temos. E você topar o é o que temos,
talvez tem momentos na sua vida que você tem que fazer uma escolha. E não tive dúvida, né? Entrei. E eu acho que a minha grande escola foi a DEM9, né? Provavelmente algumas pessoas aqui também, né, teve essa escola, né? E eu tenho certeza que foi uma das escolas onde marcas e negócios, atendimento, criação, planejamento, mídia revolucionaram o modelo de trabalhar. Essa integração, esse jeito de pensar na frente, talvez foram poucas agências que na verdade é o seguinte, eu não trabalhei em outras agências. Eu trabalhei na DEM9. E foi a verdade que eu aprendi a fazer. Tempos mudaram, óbvio, muitas coisas que aconteceram naquela época talvez jamais poderia acontecer nos dias de hoje, mas eu presenciei coisas do tipo, em 98, o Paulo Queiroz da mídia diz assim, ó, nós fechamos a virada do ano 2000. Então, cara, em 98, já fechar, né, o comercial da virada do ano 2000 é sempre correr na frente, né? O primeiro anúncio em WAP, ninguém sabe o que é WAP, provavelmente, né? WAP, né? E esse primeiro anúncio personalizado, na Veja, chegava na sua casa com o seu nome, fulano, né? Essa revista. Então, foi feito para você. Então, para Itaú. Então, essa combinação, né, de pensar na frente, de correr atrás do negócio, porque era uma agência que fazia as coisas acontecerem. E fazer as coisas acontecer envolve marcas e negócios, criação, mídia, estratégia e assim por diante. A agência toda. Não tem eu faço, né? Talvez na nossa época um pouco mais do projeto autoral, né? Mas, independente disso, foi fundamental. E eu acho que um dos nomes que virou prêmio, né, para o grupo de atendimento, Afonso Serra. Né, o prêmio Afonso Serra, o Afonso Serra foi um ícone. Né? O Afonso, eu tive a felicidade de conviver com ele, trabalhando com ele, porque ele era um cara que tinha um pulso, dedo no pulso do cliente. Né? Ele era um cara que pensava sempre em negócios. Né? Ele era um cara que estava sempre dentro do dia a dia do anunciante. Não só do anunciante, né? Mas do negócio todo, da indústria. Entender a indústria, entender como é que se ganha dinheiro. Porque aqui nós estamos... Né? Não, isso aqui não é filantropia. Né? Nós vivemos numa indústria, né, para gerar negócios e criar empregos, né? Trazer resultados e assim por diante. Até parei um pouquinho aqui, ó, até preparei isso, a minha carreira internacional. Vamos lá. Chegou um ponto na DEM9 que eu fui convidado para trabalhar na DDB. Talvez fui um dos primeiros profissionais a sair do Brasil e ir para os Estados Unidos trabalhar na DDB. Eu trabalhei um ano na DDB, foi bem na época que a DDB comprou a DEM9 e teve uns intercâmbios de pessoas. E eu voltei para a DEM9 um ano depois, né, sendo o VP de criação. Eu acho que falar de criação eu acho que é a parte mais fácil, talvez. Você fala fácil porque você... Não. Criar é a parte mais fácil. O mais difícil é colocar na rua. E colocar na rua é fundamental, onde marcas e negócios estejam impregnados no core da agência. Fazer as coisas acontecerem. Sem marcas e negócios, as coisas não acontecem. Tá? Óbvio, existem profissionais de criação que vai atrás e faz um estrago geral, e às vezes é o atendimento mesmo que tem que consertar, né? Mas, ao mesmo tempo, é o atendimento que vai trazer e gerar coisas para a agência.
E às vezes, óbvio, tem a parte de mídia, que nós vivemos um modelo completamente diferente de outros países, onde a mídia está no negócio da agência, né? E isso é fundamental, é um modelo mais desejado, talvez, pelo mundo afora. Aí eu saí da DM9, saí em final de 2002, e eu estava grávido, e eu não sabia o que eu ia fazer, se eu ia trabalhar fora do país, que eu tinha uma proposta para trabalhar fora, né, ou continuar no Brasil. Eis que um cliente, que era da DM9, né, me procurou e disse: puta, eu gostaria muito que você cuidasse, continuasse cuidando da minha conta. Quando um cliente chega para você, né, e propõe isso, é porque você gerou valor para ele. Né? No caso, foi o Iguatemi São Paulo. Né? Gerar valor, dar importância, né, fazer com que o negócio dele prospere, mude, ou que coloque ele num outro patamar, né, é fruto de um trabalho, né, não só meu, é óbvio, né, mas nesse caso específico, porque assim, eu era quase o marcas e negócios da agência. Eu cuidava dessa conta, eu atendia essa conta. Eu ia pegar o briefing dessa conta, eu entendia desse cliente como qualquer um. Eu comprava no shopping, eu era consumidor do shopping. Quer dizer, quando a gente criou o slogan "uma experiência única", numa época que ninguém falava de experiência, mas falar que o shopping era uma experiência única, e estou falando disso, criei experiência única, estou falando 20 anos atrás, é mostrar, né, que a gente precisa sempre, né, alimentar, pelo menos, a cadeia de negócios que a gente vive. E aí resolvi montar a agência. Ele falou assim: o banco te ajudo, vira minha conta, né, vira minha agência, e abre uma agência. E, na época, acho que até pela ingenuidade de que achar que eu só trabalho resolve, né? E pelo fato de ser um criativo, assim, sim, só o trabalho resolve, eu resolvi montar a agência. E a agência, eu convidei o Zé, né? E nós montamos a Borghier. A Borghier, ela cresceu rapidamente, né? Logo na sequência, nós viramos Loewe, nós vendemos para o grupo Loewe, né? E a gente transformou uma agência que estava provavelmente na época o 18º do ranking para a 4ª maior agência do país. Mas como? Nós investimos no trabalho, né? É aquela história, né? Quem manda na agência não é o atendimento, não é a mídia, não é a criação. Quem manda na agência é o trabalho. Se o trabalho final for um trabalho de qualidade, é ele que vai te fazer ir para frente, né? Saí da Loewe em final de 2011 para 12, e aí, óbvio, né, chega um momento que às vezes você começa a questionar, né, a vida, né? Pô, eu fiz isso, e o que tem qual é o desafio pela frente? Aí eu falo assim, não foi um ano sabático, né, porque o sabático você, né, esquece de tudo que você fez, mas eu acredito muito que eu falei assim, e eu sempre falava na época, eu fiz um detox. O que é um detox? Pô, eu tirei todas as coisas que talvez fossem erradas, que eu não acreditava, né, e aprendi coisas que poderiam agregar, né, na minha nova jornada. E eu tive a felicidade, né, de conhecer a BTC. A BTC, para quem não conhece, ela hoje é talvez a maior agência francesa. Ela tem mais de 1.200, 1.100 funcionários. É uma agência grande. É uma spin-off do Grupo Havas, né, onde Rémy Babinet e Mercedes Errard, que são sócios fundadores, né, saíram na época não era nem Havas, era Euro RCG, né, e montaram a BTC. E a BTC,
tem uma coisa muito próxima da maneira como eu penso, como trabalho, como cultura, né? Porque é fundamental, né, a cultura da agência, né? E depende da escolha que você faça, né, se é uma agência de criação, ou é uma agência de estratégia, ou é uma agência voltada mais para a mídia, né? Vocês, profissionais de negócio, em algum momento, vocês vão ter que fazer essa escolha, né? E ano passado, até pelo crescimento da BTC, que foi uma startup, né? Ela chamou a atenção do grupo e eles me convidaram para cuidar também do Grupo Havas, da agência Havas. Eu e a Gal, naquele momento, nós tocamos as duas agências paralelamente e chegou um momento, né, que nós resolvemos fazer a fusão. Porque a gente tocava a BTC, a gente tocava a Havas, a gente queria implementar a cultura da BTC dentro da Havas, então quase que seria uma perda de tempo a gente ficar tocando duas agências e não, né, otimizar, não só financeiramente, óbvio que em épocas de crise você precisa pensar em otimizar escala, ganhos e etc., porque você tem que pensar no negócio, no nosso negócio, que é a agência, né? E nós transformamos, né, fizemos a fusão e viramos BTC Havas. E é uma coisa que eu sempre, nessa carreira de montar agência, vender agência, trabalhar com os nossos clientes, a criatividade de negócios, ela sempre caminhou junto. Não existe a agência só criativa, ou não existe a agência só de... pelo menos, tem esses modelos, eu acho que não são modelos de sucesso, né? Mas eu acho que essa combinação é o segredo, né? Pode ver que as grandes agências, talvez criativas, ela tem um modelo de negócio muito importante no modelo. E aí, quando eu sempre falo que a criatividade é o produto da agência, né? O trabalho final, vocês podem até perceber, assim, tem pesquisas, rankings, agências que têm um trabalho criativo que sobressai, ela realmente ajuda a marca a se colocar no ranking, market share, posição, ela sempre teve esse destaque. Então, investir em criatividade, para mim, hoje, que está sendo questionado tanta coisa no nosso modelo de negócios, né, eu acredito que talvez é a única coisa que não dá para internalizar, né? Em épocas, né, em momentos que a gente está falando de agências in-house ou querendo colocar o departamento de estratégia, BI, mídia dentro do anunciante, não dá para internalizar a criação. A não ser que internalizar a criação é exatamente executar uma maneira muito viciado do seu modelo, do seu trabalho, né? Porque o que é legal de contratar uma agência de criatividade é esse olhar que como é que eu gero de uma outra forma, né, dar valor, né? Porque o mais importante que a gente tem hoje para construir para as nossas marcas é gerar valor, né? Como é que eu precifico? Como é que eu cobro? Todas as agências elas se posicionam como criativas. Não existe, eu sou uma agência de estratégia. Não, toda agência quer ser, ou se vende como uma agência criativa. E aqui é uma ferramenta, eu queria até apresentar um pouquinho da maneira como o Grupo Havas trabalha, né? A gente chama de CBI, né? Creative Business Idea, né? E esse, talvez, é um segredo, não, cada agência tem o seu jeito, e não é um segredo, né? Mas é um jeito de pensar, é um jeito de se posicionar. E pelo fato de a gente acreditar que gerar valor, fazer negócios, né, onde
E a gente fala, né, nesse caso, a gente trabalha com marca, a gente entende o mercado, o consumidor, e dentro desse modelo, a gente gera, talvez, os insights que podem agregar, né, as nossas marcas. E aí, o papel do atendimento, né? Como eu vejo, ou como a agência vê, né, o papel do atendimento. Primeiro, a BTC ela nasceu já... tem que ficar aqui por causa da luz. Né? A agência ela nasceu sem essa nomenclatura atendimento. Por quê? Né? O papel aceita tudo numa startup, né? Num projeto, né? Mas eu acho que é uma crença, é um DNA ou é uma verdade de que se eu não acreditasse no atendimento, que existe muitos discursos, mas para que atendimento? Não. Se eu não acreditasse na função, no papel do atendimento, marcas e negócios, a gente jamais, né, colocaria essa importância para esse grupo. Assim como e nasceu o grupo de atendimento, que une forças e fomenta, né, a categoria, tem um grupo de criação, um grupo de estratégia. Eu acho maravilhoso vocês poderem, né, ter a oportunidade de visitar todas as agências, conversar com pessoas do dia a dia, né, porque é fomentando e criando profissionais cada vez mais preparados para o negócio de comunicação, não é nem de agência de propaganda, né? O profissional de atendimento, o profissional de marcas de negócio, antes de mais nada, para mim, tem que ser eu sempre falo assim, para mim, ele tem que me blindar, ele tem que me proteger, ele tem que me cuidar, ele tem que valorizar o que a criação propõe para o seu cliente. Isso não é só o trabalho criativo, mas sim o trabalho de estratégia, o trabalho de planejamento, estratégia, planejamento, a mesma coisa, mas o trabalho de canais, que a gente chama aqui, em vez de mídia, canais de engajamento. Né? E o papel do atendimento é dar esse link, essa amálgama, né? É como um grande maestro de poder orquestrar, né, todos os departamentos. Ele é um ombudsman da agência. Ele ouve, ele precisa entender, ele precisa atuar, ele precisa responder, ele precisa provocar. Né? Ele é um agente de potencializar o negócio. Se isso não estiver no DNA de vocês, vocês precisam investir nisso. Né? Cada vez mais, né, o atendimento... Ele tem esse movimento, tanto que o grupo de atendimento mudou, né? Viramos marcas e negócios, né? E várias agências estão mudando, porque se você não estiver dentro do negócio, do cliente, você deixa de dar a importância. Não quero usar a palavra antiga, atendimento, que é o cara que atende. Não. Se você só atende, você não contribui. Né? E aí você pode escolher. Eu brinco às vezes assim, né? O atendimento, você pode escolher aqui 3 exemplos. Você quer ser o garçom? O garçom é um atendimento, é um leva e traz. Né? Se der errado, a culpa é do cozinheiro. Se der errado, a culpa é do insumo, do produto. Mas o atendimento é o cara que vai. Ele não quer ter essa responsabilidade. Eu acho um equívoco. O operador de torre, esse cara, ele sabe exatamente o que pode acontecer se ele errar. O avião cai, o avião bate, né, vai atrasar, né, vai perder o slot, vai perder a oportunidade, quer dizer, vai virar um caos. Né? Esse cara é fundamental para a inteligência do negócio da empresa. Né? E outro cara que eu acho assim é o advogado. O advogado é o cara que protege o cliente, é o cara que vai estudar caso a caso,
É como se fosse o briefing que ele vai gerar, ele vai escrever, ele vai propor, ele vai proteger, né? Essas analogias que eu tento, às vezes, trazer, porque é a pura verdade, né? Quando você vai pesquisar, você vai estudar, né, a lei que muda todo dia ou não, mas, né, as brechas, como atender, como resolver, né? Por exemplo, um dos seriados que eu gosto de assistir é Suits, né? É o jeito de você, né, entender o cliente, como trabalhar nele, qual é a relação da minha empresa com esse cara, né? Eu acho que esse cara é o cara que contribui para a empresa. Ele que faz o dinheiro chegar, né? Ele que vai fazer o sucesso da nossa empresa. E se um dia a gente conseguir cobrar como eles cobram, era tudo o que eu queria. Eu não quero ser remunerado por mídia, né, por FII. Eu quero hora, homem, máquina, porque o que a gente constrói aqui é a inteligência de cada um de vocês, né? Gente, estamos falando de pessoas, né? Ainda não dá para botar um bot para atender o cliente. Mas vocês já pensaram que isso pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer. Tanto que os pequenos casos, os advogados de pequenas causas, né, cada dia mais existe a possibilidade do bot resolver o seu problema. E aí, para que eu vou precisar de um advogado ou um atendimento? Porque ele não vai contribuir de nenhuma maneira. Eu quero que o atendimento entre numa sala de reunião e contribua. Eu não quero que entre mudo e saia calado, né? Existem esses... Não. Ele precisa entender o negócio. Ele precisa saber como é que estão as vendas, ele precisa entender como é que funciona o fluxo desse... Tem que estudar. É difícil? É difícil. Mas é a única maneira. E se você não viver as dores que esse cara tem, você jamais vai entender como fazer um bom briefing, né? Entender exatamente como é que é a necessidade e poder passar para a criação, né? Porque a criação ainda tem esse trabalho de sintetizar, né, o trabalho, né, de comunicar, né, deixa eu só... Então, é fundamental, e assim, bons atendimentos, bons homens de negócios, é cada vez mais valorizado, né? A gente, eu acho que vive numa era, né, de estratégia, teve a era da criação, que é onde se valorizava muito o profissional de criação. Hoje, o profissional de estratégia, e aí, gente, cuidado, porque o homem ou o profissional, ou a mulher que está trabalhando na área de estratégia, ela é uma pessoa de negócios. Por que as consultorias hoje estão avançando, né? Porque eles estão dentro, né, no closet da sua casa. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. E se a gente não souber, a gente não se preparar para isso, né, o profissional de atendimento ele deixa de ter valor. Como é que eu construo valor? Eu preciso fazer o que o cara sabe, eu preciso de você. Chama, né? A estratégia hoje, ela está cumprindo um pouco esse papel. E se a gente não, como profissional, né, de atendimento, não se esforçar, mas ficar atento o quanto isso é relevante, né? Porque eu preciso ser relevante para o meu cliente. Vou falar um case que é recente de como, às vezes, um trabalho não só, né, de marcas e negócios, olhar para o produto e dizer assim, nós precisamos mudar este produto, e entender que esse produto não é simplesmente um salgadinho saudável, né, mas dá propósito para o produto, dá uma importância, e isso, às vezes, vem de um insight,
não só, né, da criação, mas sim de marcas de negócio. Como é que eu transformo esse produto, né? Então, quando esse cliente entrou na agência, Equilibre, era uma marca de salgadinhos normais, assim, normal, e se dizia, e se diz, né, ele é um salgadinho saudável. Então, nós direcionamos a comunicação, e é um produto para mulheres, e você pode ver que a gente fez uma evolução. Esse foi o primeiro trabalho que a gente fez. Um trabalho correto. Tá? Às vezes, a gente acha que ter equilíbrio é isso. Então, só um pouquinho de volume. Que para se cuidar, precisa ir para os extremos. O mundo é cheio de expectativas sobre nós. E daí? Equilíbrio é curtir o que te faz bem. E isso é libertador. Experimente a nova linha Equilíbrio. Sabores deliciosos com inclusão de grãos, chia e tapioca. Perfeito para o seu break. Equilíbrio. Deliciosamente equilibrado. Às vezes, a gente acha que ter equilíbrio é isso. Que para se cuidar, precisa ir para os extremos. O mundo é cheio de expectativas sobre nós. E daí? Equilíbrio é curtir o que te faz bem. E isso é libertador. Experimente a nova linha Equilíbrio. Sabores deliciosos com inclusão de grãos, chia e tapioca. Perfeito para o seu break. Equilíbrio. Deliciosamente equilibrado. Às vezes... Tá. Aí a gente percebeu, ok, nós fizemos o trabalho correto, falamos desse produto, mas a gente falou, peraí, nós não estamos falando de comportamento de mulheres que cada vez mais se preocupam não só com a autoestima, mas em entender, né, o seu eu, né, trabalhar com essa variedade de possibilidades de beleza, né, de crença, né, de cultura. E aí a gente começou a se aprofundar um pouco mais em comportamento. Aí a gente fez esse trabalho aqui. Às vezes... Yes. Que você não gosta. Quem é você? Quem é você? Olha fixamente para você. Que você não gosta em você. Eu não gosto do meu joelho pra dentro, do meu nariz, nas esteias que eu ganhei, um pouco de feridas aqui, cicatrizes aqui. deixaria sair aquilo que eu realmente sou. Eu mudaria dentro, eu mudaria o meu coração. Sabia que, assim como você, tem muitas mulheres que abandonam seus sonhos e que deixam de fazer coisas, né? Eu quero ser eu. Em alguns momentos
momentos eu evitava de tirar foto. Já aconteceu de às vezes você sair e as pessoas te excluírem, me excluírem? Eu tenho 7 anos. Você sabia que desde os 7 anos de idade, as crianças já querem mudar alguma coisa nelas e elas já sentem a pressão? Eu não gosto das minhas mãos, porque eu acho que ela tem muitas linhas. Eu sou muito alta. Eu não gosto dos meus joelhos, eu acho ele torto. Eu acho que ele é torto. O que você falaria pra ela? Eu ia falar pra ela deixar de sonhar. Você vai crescer e você vai se valorizar a cada dia. Pra ela só sorrir e acreditar nela mesma. Agora você vai poder falar pra ela. Pode falar, senhora. Você é uma criança linda. Não fique procurando defeito. E se você ficar preocupada com isso, você não vai conseguir aproveitar tudo que a vida te dá, as experiências, as alegrias. Eu tenho certeza, algo você vem de dentro. E se você não mudar dentro, você não vai conseguir mudar fora nunca. Então, a gente resolveu ressignificar o produto. Né? E o que é ressignificar o produto? Né? Aí sim, né, trabalhar em como... Acho que está um pouquinho... Abaixa um pouquinho. A gente resolveu refazer toda a linha de embalagens, né? Criar um speech em cima, né, de como um produto ele pode, né, ter essa pluralidade feminina, né? Criar um produto novo, né, que questiona, né, todo esse momento. E aqui a gente, isso foi um trabalho de 6 meses, né, redesenhar tudo. A gente lançou essas embalagens agora no Dia Internacional da Mulher. Né? A cliente também, eu acho que ter uma cliente ou encorajar uma cliente, né, a fazer esse tipo de trabalho é fundamental, mas ele só vai, talvez, entrar nesse jogo com a gente quando ela te respeita, quando ela acredita no trabalho da agência, quando ela acredita nos profissionais da agência. Né? E esse é o que a gente fez para essa linha. Se o mundo duvida de uma, a gente apoia todas por todas. Somos feitas de tantos sotaques, cores, formas, somos inteiras. Chegamos aqui e vamos continuar. Barreiras existem, mas quanto mais longe a gente vai, menores elas ficam. Porque quando a gente segue, outras vêm junto com a gente. Porque quando a gente segue, outras vêm junto com a gente. Para celebrar as mulheres, Equilíbrio estampou a pluralidade feminina nas embalagens. Me gosto com gosto. E agora a gente começou a trabalhar, né, em ativações, em projetos especiais. Vai ter uma outra série de embalagens. A gente vai, cada embalagem, no verso, a gente fala de uma mulher, né, que tem um trabalho bacana, que está fazendo para a sociedade. A gente vai mudar alguns índices, né,
de fator, de nutrientes. Então, é mexer na marca, mexer no produto, mexer no negócio do cliente, que isso acabou gerando uma nova conta muito mais, né, forte, com um propósito, e isso sempre construído, né, a 18 mãos, não existe mais fazer sozinho. Então, gente, finalizando, né, eu queria dar um pouquinho da minha história. Eu acho que abro para perguntas, é melhor, porque esse bate-papo que é o mais interessante quando a gente está aqui. E pedir desculpas, que eu estou meio rouco, cansado, porque hoje eu acordei 3h30 da manhã, fui para o Rio, voltei, fiz reunião, vim para cá. Essa é a vida que a gente leva e a gente não vai reclamar. Vamos lá, perguntas? Você criou 2 agências, você falou de startup, e depois você se fundiu com multinacionais. O que eu que já trabalhei contigo, sei que você tem um jeito de trabalhar e coloca uma cultura na agência, do teu jeito de você fazer. Como é que você conseguiu conciliar a cultura local com a multinacional, que está longe e muitas vezes é uma visão mais financeira? Bom, quando você monta uma agência do zero absoluto, a BTC no Brasil ela não existia. Tá? A BTC, ela era os fundadores, no caso, na época que nós não montamos, era eu e a Gal. Existia uma reputação do profissional, no caso, né, eu e a Gal. E nós colocamos em pé um projeto na qual você realmente, no que você acredita. Né? Um modelo de negócio que você... E a gente sabe, a gente conhece que isso aqui é feito por pessoas. Né? Você me acompanhou em uma agência, tem pessoas aqui que me acompanharam em outras agências, e eu posso provar. Né? É difícil alguém, talvez, falar, puta, o Era é um cara assim, assim, assado, né, de um jeito mais ruim, negativo. Né? Porque eu sempre tentei conciliar os interesses de todo mundo. Ah, mas é difícil, né? Quando você está em tudo, você não é nada. Não. Eu aprendi sem mídia. Sou talvez um dos poucos profissionais de criação. Eu não estou falando hoje que eu sou dirigente ou dono de agência, mas quando eu trabalhava na DM9 ou na Loe, eu sentava com um cara comercial, né, da Globo, da editora Abril, né, agora hoje Google, Facebook, os grandes, né, sentava para falar não só do negócio, porque não é só financeiro às vezes, é a marca que você ajuda a construir também. Né? O quanto eu contribuí para a editora Abril, porque eu era um diretor de arte, eles queriam saber como é que eu trabalhava editorialmente. Eu fui editor da Vogue. Eu trabalhei com revistas, eu fui editor da Vogue, eu criei a Vogue Homem no Brasil. Né? Então, paralelamente, ainda tinha jobs, né, meus freelas, né, era a minha diversão. Né? É um jeito de você aprender constantemente, não só na sua área. Acho que talvez o grande aprendizado, talvez para todo mundo aqui, é que assim, não dá para se limitar hoje só no meu departamento. Né? Botar a bolha e ficar na bolha. Não existe mais isso. Né? Eu discuto planejamento, óbvio, é fundamental para você gerar insumos e trazer como eu vou resolver criativamente um trabalho do cliente. Você atende? Você é atendimento? Sim, eu sou atendimento. Eu vou junto com o atendimento para puxar o briefing, para entender melhor o negócio. Eu preciso ouvir direto. É a história do telefone sem fio. Se você não tiver Então, por favor, vocês que trabalham na agência, puxe o criativo e leve com vocês. Né? Porque a gente é uma dupla, uma trinca, uma quadra, não existe. Quanto mais parceiros você tiver num projeto, são mais cabeças para ajudar a fomentar uma ideia
poderosa. E aí, quando surge uma ideia poderosa, você tem que ser guardião, você tem que ser dono dela, e não ser... porque assim, eu já convivi com vários tipos de profissionais de atendimento. Tem um cara que é acomodado, ele vai dar... Putz, isso vai dar trabalho. Desculpa, se esse cara falar que vai dar trabalho, eu, como criativo, eu vou pegar e botar debaixo do braço, eu vou vender e eu vou fazer acontecer. Tem profissionais dessa maneira, tem profissionais que não deram, vamos junto, vamos fazer, vamos acontecer, e se não der certo, vamos achar como viabilizar. Então, a área de marcas e negócios, você tem que ter, quais são os meus clientes? Tem o meu cliente, mas a minha agência é o meu cliente. Né? A minha agência é o meu cliente. É o cara que, quando coloca um trabalho bom na rua, é vitória para a agência e para o anunciante, para o seu cliente. Ou vice-versa. Não existe... não pode ter conflito de interesses. Tem que ser um interesse único. Né? Okay. Boa noite. Você ainda vê muitas marcas, talvez não essas tão grandes que têm departamento de marketing totalmente formado, mas que chega às vezes para uma agência com problema e com dúvida no campo de negócio deles ainda. Eles tentam resolver isso com plano de comunicação. E é onde muita consultoria às vezes entra e toma o cliente, porque a agência fala, não, eu só pego daqui para frente. O que você acha desse papel da agência, que está se tornando cada vez mais como uma consultora ou não, nesse meio de... Eu acho que são poucas agências que hoje trabalham dessa forma com os anunciantes. Ser relevante, importante no negócio dele é a coisa mais difícil que a gente pode entender. Por exemplo, aqui na agência. Aqui na agência, toda segunda-feira, a gente faz uma reunião de board. Muitas agências devem fazer isso. Né? Mas dentro dessa reunião de board ou de negócios, né, a gente coloca exatamente o que está acontecendo. Mas quem participa? Participa o meu CFO, que está sentado ali atrás. Ele tem que entender como é que funciona, qual é o andamento e o cenário do meu cliente, da agência, né, do investimento. Ele tem que entender o cenário. Eu tenho na reunião de board o meu RH, para entender como é que os profissionais estão, se estão felizes, não estão felizes, eles estão preparados para poder trabalhar melhor ou pior. Né? Tem aí a maldita planilha, né, que todo mundo fala. E, desculpa, quer lavar roupa suja? Resolve dentro de casa. Não adianta escrever para todo mundo saber o que está acontecendo, porque não vai. Se você não conseguir resolver internamente seus problemas, você não consegue. Então, tem CFO, tem RH, tem, sim, marcas de negócio, e cada um mostra exatamente o que está acontecendo naquela semana, né? O que está no pipeline, o que está para acontecer. Quer dizer, é um negócio da agência. E se não tiver diretamente atrelado ao negócio do cliente, esquece. Isso aí é obrigatório. Porque é muito fácil se acomodar. E aí você, toda segunda-feira tem essa reunião, deve ser é chato, não, mas é necessário. Porque é importante que todos os atendimentos, ou todos os profissionais, ou todos os líderes estejam preparados para ajudar não só as suas contas, mas, antes de mais nada, existe uma conta que é a sua agência. O sucesso da sua agência vai trazer novos clientes. Eu acho que isso é o que a gente precisa fazer. Ou, pelo menos, é o que eu acredito. Assim, é um jeito de provocar... Né? Eu falo para os profissionais mais novos, né? Pô, e é difícil, né? Você precisa ler o jornal todo dia. Saia de casa e tem que ler, pelo menos, os 3 principais jornais do país. E os profissionais não estão mais se preparando para isso. E eu estou falando profissionais de atendimento, profissionais de pesquisa, de estratégia, mídia, que é para entender o cenário desse país. Né? E que anteontem, ou sexta-feira, foi o Dia Internacional do Síndrome de Down, o que vai acontecendo hoje na novela tal, né? Quais são, né, as notícias que estão rodando. Se você não estiver preparado, e aí não é superficialmente,
né? Porque numa mesa com o seu cliente, você tem que mostrar conhecimento. Você tem que falar um negócio, porque ele entende muito mais, né, do que qualquer um de nós o negócio dele. Agora, ele olhar para você e dizer assim, puta, esse cara sabe do que ele está falando, você vai ganhando pontinhos, né? Daqui a pouco ele vai te ligar e você, puta, me ajuda aqui. Catch. Aí sim você cria a palavra é ruim, né? Parceria. Mas é isso, você vira dupla desse cara. Porque sucesso de algumas agências e marcas importantes, por exemplo, Itaú. O Itaú está na DM9, saiu da DM9 foi para a África, que é a continuação do grupo, vamos dizer assim. Pô, essa relação é uma relação de confiança. Pô, eu fiz o e-digital do Itaú. Até hoje está isso aqui no ar. Por quê? Porque a marca vem construindo, vai colocando a importância do trabalho da agência, né, dentro do negócio do cara. Então, acho que isso quanto mais próximo você estiver, e aí, você não precisa ser amigo dele, mas ele precisa confiar em você. Né? Essa coisa de sair para vamos beber, vamos lá, não existe mais isso. O tapinha nas costas, o somebody love, não existe mais. Óbvio que tem que ter um relacionamento agradável, né? E se você virar o parceiro desse cara, ele vai te convidar para almoçar, porque aí existem interesses em comuns, entendeu? Boa noite, parabéns pela trajetória. Bom, você que é um cara de origem criativa, queria que você desse sua opinião pessoal, pessoalmente, o que você pensa sobre um bom atendimento, qual característica que você valoriza, que você bate palma por um bom atendimento, e contasse um pouquinho dessa sua trajetória de criativo, quando você tem uma agência, você não tem só uma função, tem várias funções, né? Contasse um pouquinho desse cara que foi criativo e hoje joga em todos os lados. Olha, a coisa mais difícil para mim, e é um ditado, quem cria não negocia. Por quê? Porque o criativo nato, ele quer que o trabalho saia de qualquer jeito. Se vai custar mais ou vai custar menos para a agência, ele lá no fundinho, ele quer que o trabalho saia. É a ideia. Cabe marcas e negócios proteger o valor da ideia. Cabe marcas e negócios blindar essa ideia. Né? É porque é muito fácil a ideia morrer. É muito fácil ela se diluir. Né? Exemplo. Mamíferos da Parmalat. Todo mundo deve conhecer, né? Eu me lembro que quando a gente apresentou para o cliente falou assim, não sei, não é o momento da marca em fazer uma campanha adicional assim, assim, assado. A agência voltou para casa e a agência teve aí a coragem, né, de investir numa pesquisa, né, rodamos uma pesquisa e voltamos para o cliente e disse, é uma campanha de sucesso. Faça. Quando o cliente é um cara que confia em você na agência, porque às vezes o cliente tem o seu momento feeling, né? Não, acho que não, eu não gosto. Né? Quantas vezes você já não viu, talvez, a insegurança, né? Mas a gente provou, por A mais B, que era uma campanha de sucesso. E nós começamos, então, vamos começar mais sorrateiro, né? A gente começou com mídia impressa. E aí a coisa veio e virou um fenômeno como você conhece. O profissional que eu busco, antes de mais nada, tem que entender que você trabalha numa agência, se você escolheu uma agência de criação, isso é importante, tá? No momento que você escolhe uma agência de criação, o nascedor ou o sócio ou a importância que ela dá para a criatividade, né? Quando você escolhe uma agência desse modelo, você tem que gostar de publicidade criativa. Você tem que entender o universo desse trabalho criativo. Porque tem gente que prefere fazer, e eu não estou nem falando se é um trabalho ruim ou não, mas assim,
Um varejo de valor, aquela gritaria, preço, hoje. Funciona? Funciona se você tiver GRP, se você colocar uma fortuna no dia. Existem modelos diferentes. Quando você entende que a agência tem um valor, que é a criatividade, você tem que entender todo o cenário. Prêmios. Sim, prêmios é importante, tanto para o profissional de criação, de atendimento, de planejamento, e hoje os clientes perceberam isso. Né? Eu falo assim, e isso eu vou tentar implementar isso aqui na agência. Câmera, estou anotando aqui. Eu quero colocar o success fee, ou o bônus desse atendimento, para saber quantos prêmios ele ganhou. Eu quero saber quantos prêmios você tem. Porque a experiência, é óbvio, é fundamental. Mas botar um prêmio, né, dentro do seu portfólio, e aí prêmio de qualquer... Não, estou falando assim, prêmios importantes. Um F, um leão. Né? Estou falando prêmios que têm uma importância dentro do nosso mercado. É fundamental. E aí eu falo assim, é difícil, né? Vocês, eu falo assim, pegue o criativo e você ensinar o criativo o lado operacional também é importante. Né? Às vezes o criativo não está preparado para ver o lado marcas e negócios. E eu acho que é essa troca no dia a dia da convivência, do trabalho, que é a fundamental. Boa noite, parabéns pelo trabalho. Você brincou aí, entre aspas, com a remuneração do advogado, né? E a gente sabe que o escopo de trabalho das agências mudou e vem mudando no gerúndio mesmo, vai continuar a mudar. Como é que você vê o modelo de remuneração atual, que me parece que não é mais compatível com aquilo que a gente faz? E já que você sempre teve um passo além do presente, sempre olhou o futuro, como é que você vê que isso vai se desenhar para o futuro, em termos de modelo de remuneração? Antes de mais nada, você tem que ser relevante para o seu cliente. No dia que você mostrar que o nosso trabalho, a categoria, a agência, ela tem uma importância para o negócio dele, por isso que marcas e negócios é fundamental, gerar valor, eu tenho certeza que eles vão pagar o que a gente merece. O problema é que hoje está tudo nivelado por baixo. Né? E aí é difícil de competir quando a situação é nivelar por baixo. Eu acredito no valor da ideia. Né? É melhor investir numa ideia que vale uma fábrica ou numa ideia que vai gerar uma nova fábrica. Entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença. Né? E o cara que está por trás, que está pagando, ele tem que estar confiante nessa relação. É óbvio, está sendo espremido em todos os lados. Não é só a agência, né? É o supplier, a mão de obra, matéria-prima. Quer dizer, um cenário econômico que esse país vive, a gente vai sofrer por essa pressão. Mas entender que o modelo de negócio no Brasil hoje e eu acho que isso a gente atua e a gente vem fazendo, óbvio, esse modelo brasileiro hoje é mídia, FII, success fee, time sheet, quer dizer, eu acredito nessa combinação. Você não pode ser só... Acho que cada cliente tem um modelo dele também. Né? E isso é muito empresarial de cada agência. Né? Mas você fala, a mídia é uma remuneração que não é tão favorável hoje à visão do cliente. Né? Mas ele tem que entender que este modelo é realmente onde é um jeito dele poder contratar. Quer fazer por FII? Eu acho ótimo. Então, mas o FII tem que ser transparente igual. Né? Se eu sou contratado para lavar 100 copos, eu não posso ser avaliado
se eu começar a lavar 500 copos. Isso está acontecendo hoje. Aí não é justo. Vai vir copo sujo, vai vir copo quebrado, vai vir... Né? Então, e o anunciante, e óbvio que aí, o lado da agência também, não adianta você lavar mal esses copos. Porque aí sim... Agora, se você sempre lavou bem, né, e provou que lavou bem, aí tem essa discussão, acho que aí tem o diálogo. Aí você tem como negociar. Né? Então, acho que... mas tem as mesas de compras. Eu tenho um procurement aqui dentro da agência também. Então, eu converso de procurement para procurement. É a mesma linguagem. Porque, às vezes, o profissional de marketing de negócios, ou até o atendimento, ou o profissional de operações dentro da agência, às vezes não está preparado para essa discussão de qual é o valor, quanto vale, né, o seu trabalho. Né? Porque aquela história de que antigamente o procurement é o cara que comprava parafuso e não pode comprar ideia, mudou. Eles se especializaram. Eles estão sabendo quanto vale uma ideia. Né? É aquele cara que diz, isso aqui pode me gerar uma nova fábrica. Então, ele vai saber, óbvio, procurement foi feito para diminuir custos. E nós, como agência, também precisamos saber, né, falar a mesma linguagem. Terminamos? Oi, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber, na sua visão, qual o papel da tecnologia hoje nas agências e qual o valor que ela agrega ao negócio? Na sua... Ele é, por acaso, né, fundamental, gente. Ferramentas, né, ajudam a otimizar o seu tempo para poder pensar mais estrategicamente as nossas marcas, os nossos clientes. Né? Ferramentas nos dão insumos, dados. Né? Se antigamente a gente tinha que trabalhar muito mais pesquisando, né? Hoje é muito mais fácil conseguir informações. E ir atrás da informação de verdade, real, né, que tenha um peso para o nosso trabalho é fundamental. Eu acho que tecnologia não tem como, né, ignorar ela. Né? Pelo contrário. Né? Como é que eu uso a favor? Criativamente, né, no meu caso, BI cada vez mais faz parte, né, do nosso dia a dia. Assim como eu acho que é fundamental BI estar presente, né, em marcas e negócios. Né? As ferramentas, né, de otimização, né, entender todas essas novas ferramentas que estão chegando. Né? Por quê? Quanto mais eu souber o que está rolando, mais eu tenho como analisar os interesses do meu cliente e como é que eu ponho em prática. Né? É difícil porque eles, como anunciantes, eles como marcas, eles como donos de empresas, eles estão indo atrás. Os anunciantes evoluíram muito mais que as agências de propaganda. Infelizmente, eu falo isso. Né? Se a gente não correr atrás, né, aí eles deixam de confiar na gente. Não. Mais alguma? Uma? Então, vamos beber, né, gente? Tem aí bebida, tem sanduíche. Bom, obrigado aí pela visita. Espero que vocês levem para casa aí um pouquinho da ajuda da gente. Acho que o trabalho que o grupo de atendimento está fazendo é fundamental, é incrível. O prêmio Afonso Serra, então, me faz escorrer uma lágrima de saudade do Afonso. O Afonso foi um cara incrível. Né? O Robert, né, está fazendo um trabalho incrível também para o GA.
Eu acho que ter uma iniciativa como essa é fomentar, né, a profissionalização de todos nós aqui. Vocês ganham, a agência ganha, né, e os criativos agradecem, né. Obrigado, gente. Bom, em nome do GA, eu queria agradecer o tempo do Hélio. Eu sei que hoje ele acordou às 4 horas da manhã, né? Já esteve no Rio de Janeiro. E ter a oportunidade de conversar com um profissional desse nível, que tem essa história, eu acho que tem muito para contribuir para o nosso negócio. Queria agradecer mais uma vez e agradecer a presença de vocês e espero poder contar com vocês todos nos próximos eventos do GA, porque é isso, é cada vez mais a gente se tornar relevante, como o Hélio bem colocou. Quanto mais relevante a gente for no dia a dia do negócio dos nossos clientes, mais a gente vai enxergar valores. Cada vez que quanto mais valor a gente tiver, mais disposto a pagar por esse valor o cliente vai estar. Então, essa mudança, esse shift que está tendo na remuneração das agências, como você colocou, está muito atrelado ao cara enxergar valor naquilo que a gente faz, naquilo que a gente proporciona. E eu tenho certeza que as pessoas estão dispostas a pagar mais quando elas enxergam mais valor. Senão todo mundo comia no McDonald's e não ia querer comer num restaurante mais sofisticado, porque as pessoas enxergam valor nisso. E aí eu acho que esse é o nosso papel, fazer com que os clientes e o mercado e as outras áreas dentro da agência, criação, a área de canais e engajamentos, a área de estratégia, enxerguem valor no nosso dia a dia. Nós temos que puxar isso, nós somos os líderes, o negócio está na nossa mão e depende da gente, né? Depende de cada um de nós pegar uma ideia criativa e botar essa ideia de pé, porque é isso que gera valor no dia a dia, tá bom? Mais uma vez, obrigado, uma boa noite para todos. E, por favor, tem uma cervejinha aí, aproveita.